estava no início da minha carreira, e agora tem um lado positivo, que foi o fato de eu viver para a minha profissão. E o futebol exige isso, né? O futebol você precisa 3 coisas. Você precisa se alimentar bem, descansar bem para poder treinar bem. Você fazendo isso, você vai no jogo, você vai jogar bem. Então, eu acho que às vezes você é mais jovem, você tem uma vida, né, mais, perde algumas noites e tal, badalação, mas isso com o tempo você paga a conta lá no final. E muitos pagaram. Então aí para servir de exemplo, porque começa a vir problema muscular, começa a ter distensão na panturrilha, principalmente panturrilha. O pessoal sofre mais no final de carreira. Né? Então, eu, graças a Deus, tive uma vida bem mais regrada e voltada somente para o profissional, para me dedicar à minha profissão. Tá, você fala em pagar um preço, né? E todo mundo sabe que você pagou um preço no começo, principalmente depois das lesões para se recuperar. Mas no começo... mas o meu ainda não foi lesão de desgaste, foi lesão de porrada mesmo. Porrada, sim, não vamos falar disso. Esse preço que você paga no começo, de muito treino, assim, todo mundo sabe que você morava em Quintino, você tinha que pegar 3 ou 4 condições para ir pagar, eu estudava, voltava, 7h30, 8, quando eu ia para o Flamengo e voltar. Porque eu tinha que fazer academia para fortalecimento. Foi na minha fase de 16 para 17 anos. Foi feito um trabalho, eu passei quase um ano sem jogar. Eu ia falar nisso. Eu vi recentemente uma fala sua que você... Eu não sabia que você... Na sua formação, você chegou a ficar quase um ano sem jogar, né? Para fazer o tratamento. Como é que foi isso? Foi porque meu pai exigia a todos nós o estudo. Quando meu irmão mais velho, Antunes, conseguiu jogar no Fluminense, ele ficou 2 meses para contar para meu pai, que meu pai não queria. Meu pai teve uma decepção muito grande, um desgosto muito grande lá, que ele teve para ser jogador de futebol, e aí aconteceram alguns problemas. O patrão dele não deixou ele ir para o Flamengo, o patrão era Vasco. Aí ele não saiu do emprego, que era importante, então ele não queria que nenhum filho fosse jogador de futebol. Só que o meu irmão, o Antunes, estudava numa escola forte no Rio, Pedro II, era melhor. Estudei lá. E aí prometeu meu pai que ia continuar os estudos, e cumpriu. Se formou, foi para a faculdade, professor da Gama Filho, de economia, de administração de empresas. E ele só avisou meu pai que estava treinando no Fluminense 2 meses depois. Quer dizer, o Edu veio depois, foi mais fácil, mas o Edu fez a faculdade também. O maior orgulho do velho Antunes foi ter formado os 6 filhos. Não foi pai de gente famosa, foi... Todos cumpriram. Eu fui o último, estava desesperado, porque eu doido para terminar a faculdade, e joga daqui, joga dali. Os professores ajudavam um pouco, me davam, em vez de segunda chamada, a terceira chamada. Porque todo mundo viu o que eu estava fazendo, né? Não, era uma coisa pública notória, mas eu fazia, estudava, eu ia de noite, o Flamengo me liberava para ir para a faculdade. Ia para lá, voltava para a concentração, quer dizer, me dediquei também. E com isso, todos se formaram. E aí, teve um período que aquela coisa do Edu pequeno, só que o Antunes era forte pra cacete, o Tunico tinha 1,90 m quase. E aí eles cismaram que eu tinha que fazer um trabalho, um desenvolvimento muscular, e eu tinha que estudar também. Eu quase saí do Flamengo porque o Flamengo não queria dar um almoço, cara. Meu pai exigiu um almoço. Eu treinava de manhã, saía de Quintino 6 horas da manhã, para chegar às 8h30 na Gávea. Treinava 9 horas, 10h30, e ia para a escola. E tinha que almoçar entre 10h30 e 11 horas. Era tudo cronometrado. Porque minha escola era dos meio-dia às 5 horas, no centro da cidade. Ali do lado do Ministério da Guerra, no Rivadavia Corrêa. Meu ginásio eu fiz todo ali. Hoje mudou a nomenclatura, não sei se é fundamental, alguma coisa assim e tal, mas na época era primário, ginasial e científico. E aí você ia para a faculdade. E aí eu tinha que fazer o trabalho de reforço muscular no Leblon.
Então eu saía Quintino, ia até a Gávea, voltava na Central do Brasil, depois ia para o Leblon fazer academia de, digamos, 6h30, 7 horas até 9 da noite. Voltava às 11 horas da noite para casa, 11h30 chegava. Então eu fiz isso durante 6 meses, 2 períodos de 3 meses, e eu fazia 7h30, 8, nesses dias que eu fazia academia. E tinha que me alimentar muito. Aí entrou uma equipe, foi aonde meu pai me tirou do Flamengo, um período, por causa do almoço. Aí, coincidentemente, encontro lá de um parente meu com um médico, que esse médico acabou se tornando o pediatra dos meus filhos, sogro do Jaime, do que jogava comigo. Jaimão? Jaimão. Esteve aqui com a gente. Então, o pai da Cláudia era o doutor Manta. Ele conhecia, eu tinha um primo médico, e eles falando sobre o negócio de Flamengo. Eu tenho um primo que jogou lá, mas o pai tirou por causa disso e tal, voltou. Aí o Elal soube dessa história e começou do bolso dele a pagar o almoço e pagar a ajuda de custo das passagens. E aí eu voltei ao Flamengo e vim saber, anos depois, que era o Elal que fazia isso. Sou muito... Sempre fui então você muito chegou grato. a sair do Saí. Meu pai me tirou com um período lá, quase um mês. E aí, então, voltei e aí segui. Fiquei esse ano, basicamente, a gente só... Às vezes, tinha uns jogos da categoria, os domingos, que ainda era escolinha. Aí a gente jogava Friburgo, jogava nesses lugares todos aí do interior do Rio. E foi num jogo desse que eu conheci a Sandra, que eu comecei a namorar a Sandra. Eu já conhecia ela, porque era irmã da esposa do Edu. E aí nós fomos jogar em Friburgo, não fiquei no banco, não joguei, já imagina amistoso, categoria acima. Aí eu não joguei, na volta voltei no carro com ela e dei os amassos nela lá, e aí começou tudo. E a gente começou a namorar. Eu tinha 17 anos, ela 14. Gostou desse corte? Então se inscreva na sua resenha. As melhores histórias estão aqui e com a sua inscrição, nosso conteúdo vai chegar para mais pessoas. Não custa nada, só clicar.